pai, Santiago, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava atrás das altas dunas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar." Eduardo Galeano. Esse poema do Galeano faz muito sentido para mim quando eu relaciono a imensidão de beleza que é o universo da cultura popular de matriz africana, e que é uma beleza tão esplendorosa que muitas vezes a gente que não tem contato, um contato íntimo inteiro, a gente não vive aquela brincadeira intimamente, espontaneamente, precisa muitas vezes de ajuda para conseguir olhar. Eu sou Vanessa Soares, eu sou arte educadora, sou artista da cena, sou artesã e sou doutoranda em educação. A minha trajetória de pesquisa e de experiência é circundada através do universo da cultura popular de matriz africana. E é um universo muito rico e que eu tento a todo momento, em todos os aspectos da vida, dialogar todas as relações que eu venho construindo e constituindo enquanto gente, enquanto artista e enquanto educadora. E eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês o meu olhar sobre esse universo. A minha dissertação de mestrado tratou sobre cultura popular e o modo de vida brincante. E é essa perspectiva que eu vim aqui conversar com vocês. Cultura popular é um termo que, em algum momento da história, ele foi colocado como um modo, como uma maneira de diminuir, uma maneira pejorativa. Existia um grupo elitizado que tinha acesso a conhecimento, acesso à escola, acesso às artes, à filosofia e a conhecimento acadêmico, e que eles julgavam que esse conhecimento era o conhecimento universal, era o conhecimento que devia ser o conhecimento que rege as relações no mundo. E tudo que tivesse fora, né, desse pequeno cenário, era uma cultura realizada por outras pessoas do povo, já que essas pessoas do povo não estavam naquele grupo elitizado. Essa cultura do povo se tornou cultura popular. E essa é uma discussão bastante ampla, com várias linhas de pensamento, vários pesquisadores que defendem ou confrontam. Não é o intuito dessa prosa, é só para contextualizar que em algum momento esse termo cultura popular ele veio de modo pejorativo para diminuir o fazer do povo. É claro que hoje a gente já ressignificou isso e a gente fala com honraria, cultura popular com honraria. Mas existe uma outra camada dessa terminologia que hoje está sendo um pouco questionada, que é a questão da cultura popular entrar num balaio do mito da democracia racial. Como se cultura popular fosse uma cultura brasileira de todo o povo brasileiro. E mas não só. A cultura popular que a gente está falando aqui, que é a cultura popular que solidifica todos os processos culturais e influências artísticas no Brasil, é uma cultura que vem de dois territórios muito determinantes para a constituição da nação brasileira, que é a África e os indígenas que já habitavam essa terra. Então, quando a gente fala de cultura popular, provavelmente, não é regra, porque nada é regra, provavelmente a gente está falando de berço ancestral, seja africano ou seja indígena. Então, é importante que a gente também, ao ressignificar cultura popular, deixe alguns valores e alguns sentidos no lugar, porque senão a gente vai despindo toda a base, vai despindo todo o fundamento do que é esses movimentos de cultura tradicional, e aí pode correr o risco de virar qualquer coisa. E não é isso que a gente quer preservar. Mas
o que é modo de vida? E por que modo de vida? E o que é brincante? E por que modo de vida brincante? O meu interesse nesse pesquisar é justamente olhar para esse modo de vida brincante desse povo. Que povo? Esse povo que é reminiscência de África e que é reminiscência indígena. Então, quando eu falo modo de vida, é de fato um modo de vida, é o modo que essas pessoas vivem. E por que ele é brincante? Ele é brincante porque esse modo de vida está diretamente relacionado à brincadeira, ao brincar. E por que está relacionado? Está relacionado porque a brincadeira dentro do modo de vida desse povo, ela acontece de um modo natural, de um modo espontâneo, com organicidade. E acontece aonde? Como? Esse povo que eu estou dizendo é uma comunidade. E existem dezenas, centenas de comunidades espalhadas por todo o território brasileiro, do sul ao nordeste. Existem muitas linguagens e muitas linhagens de cultura popular afro-brasileira. Existem muitas manifestações que aqui eu estou chamando de brincadeira. Então, esse atravessamento dessa comunidade, através das brincadeiras, torna aquela comunidade uma comunidade brincante. Porque a brincadeira, ela está instaurada, ela está constituída naquela comunidade dezenas, centenas de anos. Então, é uma comunidade tradicional. E essa comunidade, ela pode ser tradicional por uma questão sócio-histórica, por ser uma comunidade quilombola ou uma comunidade indígena, ou ela pode ser uma comunidade de demarcação geográfica, um bairro tradicional, por exemplo, de algum lugar que tenha reminiscências vivas, culturais, ou ela pode ser construída. E como que ela é construída? Um ajuntamento de pessoas que se reúnem para um bem comum, para um propósito comum e acaba construindo uma história, acaba trazendo um cargo histórico por levantar, por resgatar e por manter um certo fazer, mas não necessariamente que seja uma comunidade de vivência diária. Essas comunidades, principalmente a sócio-histórica e a geográfica, ela já tem instaurado ali, para além do tempo que se pode contar, esse modo de vida. Porque as brincadeiras, elas são constituídas de valores civilizatórios africanos. O que são esses valores? Esses valores são valores que vieram de África com os africanos escravizados, pensando que a África não é um país e é muito diverso e é múltiplo, tanto culturalmente quanto de linguagem, quanto de espiritualidade, de estéticas. E quando esses africanos vieram escravizados para cá, eles foram distribuídos, por todo o território nacional. É por isso que muitas vezes a gente encontra brincadeiras de lugares totalmente opostos, mas muito semelhantes, porque naquela região se encontraram etnias semelhantes, então a constituição ou resgate ou a construção de brincadeiras são semelhantes por conta disso. Que na travessia do Atlântico, a única coisa que se podia trazer, que não era roubado de você, até mesmo porque é inacessível para outra pessoa, é o que você tem de sabedoria, é o que você tem de conhecimento, o que você tem de espiritualidade, o que você tem de experiência. Essa foi a única bagagem que os nossos antepassados africanos trouxeram. E foi com essa bagagem que eles construíram esse legado que a gente está conversando aqui hoje. E parte desse legado são esses valores que constituem uma organização social. É por isso que essas comunidades são sociedades diferentes da nossa sociedade aqui. É claro que elas estão imersas na mesma sociedade geral. Estou falando da sociedade capitalista, patriarcal, branca, hegemônica, cristã, que determina comportamentos sociais e que produz na gente um modo de vida que é muito diferente desse que a gente está falando. Que produz adoecimento, produz individualismo, produz competitividade, produz violência, produz morte, vai contra a vida, vai contra o direito à vida. E esse direito à vida, a gente está falando de um direito à vida com dignidade, com prazer, com alegria, com saúde.
E essas organizações da comunidade, essas outras sociedades, que são micro-sociedades, elas se constroem e se constituem de um outro modo, que é a partir desses valores civilizatórios africanos, que são valores como oralidade, musicalidade, ludicidade, circularidade, espiritualidade, ancestralidade, memória, comunitarismo. E são esses valores que constituem as brincadeiras, e as brincadeiras constituem aquela sociedade, ao mesmo tempo que a sociedade constitui a brincadeira. Uma mantém a outra viva, uma organiza a outra, porque é um modo de vida, então tá tudo entrelaçado o tempo inteiro. As pessoas são atravessadas pelo fazer da brincadeira, ao mesmo tempo que aquela brincadeira é atravessada pelo fazer daquelas pessoas. E é por isso que é uma organização diferente, muito particular e muito singular. E cada comunidade, em cada região específica, às vezes numa mesma cidade, existem muitas comunidades diferentes que são tradicionais, que lidam com a mesma brincadeira, mas de modos diferentes. Mas essa base dos valores civilizatórios, essa base da ancestralidade é a mesma. É por isso que é uma linguagem comum, cultura popular. A gente acabou falando e tratando e considerando tudo como uma mesma coisa, chamada cultura popular, porque a base vem do mesmo lugar. O chão é o mesmo, que é esse chão da ancestralidade de valores civilizatórios. Essas brincadeiras movimentam aquela sociedade, movimentam aquela comunidade. Movimentam porque ela acontece por todo ano, por toda a vida. Você nasce dentro daquela linguagem, você nasce dentro daquele contexto, você nasce dentro daquele fazer, você se constitui gente e você morre naquela brincadeira. A brincadeira vai te transformando e te constituindo pessoa dos tempos da vida. A brincadeira transcende a noção de tempo e espaço. Ela está para além disso, porque ela é uma conexão direta com a espiritualidade. É uma conexão direta com a memória, uma conexão direta com saberes que são intangíveis, com ciência que é intangível. E é por isso que é tão bonito e é por isso que é tão primoroso. Uma roda, por exemplo, não é uma roda à toa e não existe lá à toa. Uma roda quer ensinar coisas pra gente. Quer ensinar que todo mundo ali é igual, todo mundo é gente igual, todo mundo ali merece igual, todo mundo ali tem direito e tem dever igual, ninguém é melhor que ninguém, ainda que se há ocupações de cargos e funções diferentes, ainda que haja uma hierarquia, dependendo da estrutura da brincadeira, não é uma hierarquia engessada, a bel prazer de desfrutar um poder para si próprio, não, é um poder que está voltado para o bem-estar e para a manutenção e para a longevidade daquela comunidade, daquela brincadeira. Então, a lógica hierárquica também é diferente. Assim mostra que por mais poder que eu tenha, no caso de uma brincadeira, é a figura do mestre e da mestra, aquele mestre, mestra, na roda com você, te mostra que ele também tem coisas a aprender e que ele está ali para ajudar, para contribuir. Ele ali é uma peça importante para que a gente aprenda e para que a gente consiga futuramente levar aqueles saberes adiante, que a gente consiga manter aquela roda sempre em forma, sempre girando, sempre cirandando. Então a roda é um valor muito importante dentro das brincadeiras, porque é isso, coloca a gente no mesmo lugar, toda e qualquer pessoa, da criancinha, do muriquinho ao ancião, todo mundo junto, mesmo. Dentro das brincadeiras, uma coisa muito importante também, um sistema, né, que é importante, que também é calcado em cima de um valor, é a questão da transmissão de saber através da oralidade. E isso é muito primoroso, porque ali a palavra ela tem corpo, ela tem corporalidade. A palavra tem corporalidade e a escuta tem lugar de ação, não é passivo. Porque a escuta é em movimento. Assim como falar é em movimento, escutar também é em movimento. Então, o aprendizado se dá através de você ouvir outra pessoa. E uma pessoa que não está ali à toa. Uma pessoa que foi escolhida para estar ali. Tanto por aquela comunidade, quanto pelos saberes espirituais, o que é invisível aos olhos. Então, a transmissão de saber através da oralidade
mostra um valor à vida que a gente aqui, fora desse contexto, não está nem um pouco conectado. Porque foi posto um saber oficial, um saber universal, que através da palavra escrita, que alguém, né, que foi considerado ou se autoconsiderou muito importante, que escreve alguma coisa e aquilo se dá como saber oficial. Geralmente essa pessoa é branca, geralmente é homem e geralmente faz parte da elite, e aquele saber é considerado o saber único e universal. E esse saber nega, invisibiliza e mata os outros saberes. Não dá oportunidade de que outros saberes e outras ciências e outro modo de produzir conhecimento exista de maneira digna, de maneira decente, de maneira inteira, que exista mesmo. E a oralidade, ela é todo o berço do fazer da cultura popular. Porque pensa que a cultura popular, que essas manifestações, elas foram constituídas, resgatadas, construídas, elaboradas no tempo da escravidão. Então, brincadeiras que existem até hoje sobreviveram há séculos através da oralidade, de geração para geração. É um movimento muito importante, é um movimento muito complexo e um movimento muito sagaz esse de você transmitir saber através da oralidade e através da escuta. Coisa que a gente precisa aprender muito. Ouvir, sabe? Ouvir. Ocupar um lugar de aprendiz. E ouvir, quem sabe. Ouvir quem já viveu. Tem uma mestra do coração, que é Ana Maria Carvalho, que ela diz que a religião dela é a brincadeira. E eu acho isso muito bonito, e eu me conecto, me relaciono muito afetivamente com isso, assim. Eu me vejo e me sinto nesse lugar também. Porque se a gente pensa a religião como expressão da espiritualidade, a brincadeira também é uma expressão da espiritualidade. A brincadeira também pode ser uma intenção de fé. E isso acontece porque a brincadeira está diretamente relacionada ao divino. A brincadeira está diretamente relacionada à ancestralidade, à memória. Então, ainda que você não encare como religiosidade, ainda que você não se relacione com a religiosidade, é uma coisa que está para além da nossa matéria, para além do que se pode dizer e fazer, porque ela está aqui. É a espiritualidade que é a força motora desse fazer, e é uma força invisível aos olhos. É uma força que move e a gente nem sabe que está movendo. É uma força que está aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, a brincadeira pode ser também uma expressão de fé. A brincadeira é uma expressão de fé. E quando a gente coloca a intenção de fé no brincar, a gente a torna e se coloca no lugar de brincar com obrigação. A gente tem obrigação no brincar. O Sérgio Ferretti, que é um pesquisador, ele traz esse sentido de obrigação nas brincadeiras, nas festas populares. Mas não é uma obrigação engessada, rígida, de que você tenha que fazer e realizar algo para além da sua relação com aquilo. Não é isso. Esse sentido de obrigação é um sentido de afeto em cuidado. É uma forma de agradecimento a essas tecnologias ancestrais. É uma forma da gente agradecer o aprendizado nessas tecnologias, em resistir, essas tecnologias de poesia, de beleza, de rebeldia, de revolução. A gente tem obrigação no brincar porque a gente tem que agradecer com honraria todo esse legado que os nossos antepassados, que sofreram tanto porque as brincadeiras foram constituídas em solo de sangue. Foi em meio à dor,
em meio à morte, em meio à chibatada que maracatu nasceu, que coco, que jongo, que samba nasceu. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode destituir a brincadeira do seu berço, do seu surgimento. E ainda que tenha todo um arcabouço de valores, todo um arcabouço de belezas e poesias, existe o lado sofrido, existe a dor. A mestra Joana fala muito sobre isso. Ela fala que na brincadeira tem dor e a gente tem que respeitar a dor do outro. Se a gente não sente, a gente tem que, no mínimo, respeitar a dor do outro. O Kabengele Monanga diz que as manifestações são formas elaboradas que os nossos antepassados escravizados encontraram como escolha de resistir, de resistir, de aguentar mesmo. E é por conta dessa produção de conhecimento elaboradíssima que eles desenvolveram, criaram e botaram no mundo, é que a gente tem, deve e merece se inspirar, porque a gente vive numa sociedade que o tempo inteiro impera e trabalha para o nosso adoecimento, trabalha para a cisão corpo, mente e espírito. A gente é dividido, a gente é fragmentado. Quando a gente se permite e quando a gente tem a oportunidade de experienciar a brincadeira, de experienciar o viver em comunidade, experienciar um modo de vida brincante, a gente encontra forças, a gente aprende maneiras de driblar mesmo, de ir na contramão do que é posto como pasteurização da vida, porque é isso que eles querem. Querem a gente como máquinas, divididos, segmentados, fragmentados, produzindo em prol deles, enquanto a gente vai perdendo furor, fulgor, paixão, alegria, felicidade. Mesmo nessas comunidades, que são comunidades muitas vezes carentes, vulneráveis. Porque é isso. A gente está falando de uma sociedade, uma micro-sociedade de comunidades que tem raça e que tem classe. Porque a gente está falando de cultura popular, mas uma cultura popular que é preta, que é indígena. Essas pessoas têm cor, têm traço, têm uma condição social muito bem definida. Definida e quase engessada, porque a gente tem um governo que não prioriza, não cuida, pelo contrário, que assassina, que cala, que invisibiliza, que violenta. Porque quando a gente vai falar de cultura popular, é importante que a gente se lembre que esse guarda-chuvão que a gente chama de cultura popular tem muitas diversidades, tem muita pluralidade, mas que tem raça e tem classe. É um chão que tem cor. É feito por um povo que tem cor, que tem lugar. Porque às vezes a gente acaba desconectando o fazer dos seus agentes, dos seus sujeitos, dos seus fazedores, que a gente acaba acreditando no mito da democracia racial, que todo mundo é nação brasileira, que todo mundo é igual. No brincar, no momento da brincadeira, é um espaço de fato muito democrático, que na roda toda e qualquer pessoa é bem-vinda. Mas é importante que a gente tenha consciência como é que a gente se relaciona com isso, para que a gente não use de má fé mesmo, sabe? Porque é muito fácil a gente chegar no lugar onde nos ofertam tanto, porque são generosos, e a gente acaba utilizando desses saberes em nome próprio, para bens próprios, sem conectar e sem dar referência, sabe? Sem dizer onde é que você viu, com quem que você aprendeu, quem é que faz, da onde veio, por que veio. Porque numa sociedade racista como a gente vive, essas culturas tradicionais é uma das poucas coisas que a gente ainda pode dizer com legitimidade, com confiança, com firmeza, com rarinha de que é nossa. Então é preciso um pouco de cautela para quem não é negro
e para quem não pertence a uma comunidade tradicional, de como é que vai compartilhar esses saberes, de como é que vai contar as experiências vividas. É sempre bom olhar para si e se perguntar: que lugar que eu tô nisso? Por que é que eu tô querendo me envolver com isso? Por que é que eu quero reproduzir, multiplicar? Por quê? Qual bem ou quão bem? Por quê? Como é que eu posso contribuir para esse movimento? E não fazer um desserviço. Eu acho importante falar sobre isso porque a apropriação cultural é um termo muito polêmico e muito discutido, né, nos últimos tempos. E eu parto da ideia de que existe sim apropriação cultural e que ela precisa ser sim encarada, enxergada, vista e dialogada, para que a gente não tire a cor, para que a gente não tire o lugar das coisas que não são nossas. O lugar da roda traz sim pertencimento para toda e qualquer pessoa, mas cada uma de um lugar. Para mim, por exemplo, reafirma a minha negritude, me nutre de força mesmo, de força para eu encarar as travessias de ser uma mulher negra numa sociedade racista. Me inspira e me conecta com a minha ancestralidade, com a minha espiritualidade e me coloca em comunhão com os meus mesmo, com uma comunidade preta, protagonista, sabedora, cientista, produtora de conhecimento. Esse é um território sagrado e é importante que a gente pise devagar, que a gente se achegue devagar. E o que resta para nós, então? Por que tô aqui esse tempão todo falando sobre modo de vida brincante, sobre brincadeira? Porque esse é um território que expande a vida, propõe experiências que expandem a vida, porque brincar é usar o fio inteiro da vida, e isso é lindo, e é muito sério, e a gente precisa aprender a usar o fio inteiro da vida, porque o nosso fio tá lá dentro, guardado, engessado, quase ruindo. É por isso que nos cabe conhecer, nos aproximar tanto quanto for possível desses universos tradicionais. Porque a tradição, ela não é rígida e por isso ela é rica, por isso ela é complexa, por isso ela é mágica, sagrada. Porque ao mesmo tempo que ela traz saberes milenares, ela está a todo momento sendo construída e constituída com as pessoas que ali estão presentes, que ali vivem aquele modo de vida. Por isso que nos cabe tanto, com tanto afeto, tanto carinho e respeito, nos nutrir desses conhecimentos e saberes que estão do outro lado, que a gente infelizmente ainda não tem acesso na escola, na universidade, nas relações artísticas, ainda não está presente em todo e qualquer canto como deveria e merecia estar, para que a gente pudesse aprender cada vez mais, ser gente melhor e a construir mundo melhor, mundo pautado em empatia, respeito, em honraria. Então fica o desejo da gente se aproximar e se inspirar cada vez mais com esse modo de vida para que a gente consiga tornar a nossa vida minimamente um pouquinho mais brincante, para que a gente consiga viver as dores em meio às alegrias. E ainda que a gente esteja num cenário absolutamente triste, trágico, lamentável, com um governo genocida, onde já se vão quase 300 mil mortes, 300 mil pessoas que não podem esperançar e não podem mais enxergar belezas nesse mundo. Mas que a gente aqui ainda tem essa oportunidade de tentar enxergar as pequenas belezas dessa vida. E aqui eu proponho e trago que esse universo das culturas populares de matriz africana são um universo de beleza. Um mar infindo e profundo de beleza. E que tudo bem se a gente precisar de ajuda para conseguir olhar. E que nesse infindo e profundo mar de belezas
junto com os nossos mestres, as nossas mestras, nossos ancestrais e todas as comunidades tradicionais, a gente possa também encontrar um mar infinito e profundo de possibilidades de aprendizado, para que a gente possa mesmo melhorar um cadinho desse mundo e tornar ele um pouquinho mais brincante. Melhor, sabe? De viver, tá? Existir. Sigamos. Vou brincar na capoeira. Eu vou pedir benção na pedreira.